Então, pessoal, falamos agora do governo do general Emílio Garrastazu Médici, escolhido para substituir o general Arthur da Costa e Silva, que tinha sofrido AVC e ocasionalmente morreu. Esse período ele marca uma contradição. Ao mesmo tempo em que é o período mais repressivo do regime militar, é o período que tem uma maior aceitação, ou as pessoas têm uma lembrança muito mais vívida e muito mais interessante dele, porque é o período em que há um crescimento econômico aceleradíssimo, com taxa de juros mais baixa e, claro, com o crédito muito farto, o chamado milagre brasileiro ou milagre econômico. Isso é possível porque ao final dos anos 60 havia no mercado internacional de capitais muito dinheiro sobrando e esse dinheiro vai ser investido em países que a gente chamaria hoje de emergentes, que eram chamados na época de países de terceiro mundo ou subdesenvolvidos. Era o caso do Brasil, o Brasil era um deles. Então, esse dinheiro vem para cá e vai servir para alavancar o crédito para o Estado, para as empresas e para os consumidores. Além disso, a gente vai ter a possibilidade de efetuar obras que darão ao governo a visibilidade que ele tanto desejava, dizendo que estava fazendo bem para a população. São obras monumentais, chamadas de faraônicas, geralmente, como a rodovia Transamazônica e a ponte Presidente Costa e Silva, a famosa ponte Rio-Niterói. Nesse período, a gente vai ter um crescimento aceleradíssimo, mas que vai acabar aumentando as desigualdades, porque ele vai favorecer um grupo muito pequeno e que já tinha recursos, vai favorecer as classes mais abastadas. Isso já tinha sido notado no período, e o ministro da Economia, o Antônio Delfim Neto, foi questionado. Quando questionado, respondeu Delfim Neto, não, nós vamos primeiro fazer o bolo crescer, depois é que vamos reparti-lo. Esse bolo nunca foi repartido. Neste período também, nós temos o sucateamento de saúde e educação públicos, já que, no final das contas, vai se associar à lógica privada a partir desse momento. Então, começamos a ter investimentos liberados para a iniciativa privada e o sucateamento dessas instituições de caráter público. Para consolidar essa ideia de que é um período de bonança, a gente vai ter uma série de práticas ufanistas, práticas de exaltação da pátria. Isso a partir da criação da Assessoria Especial de Relações Públicas, que vai criar diversos slogans como Brasil, o país do futuro, ninguém segura esse país, e aquele que é mais conhecido provavelmente, Brasil, ame-o ou deixe-o. Além disso, a vitória na Copa de 1970, trazendo ao Brasil o tricampeonato e a utilização da imagem dos jogadores comemorando junto com o presidente da República, subindo a rampa do Planalto, vai ser extremamente utilizada para justificar o governo. Aliás, o presidente interfere na própria seleção brasileira, obrigando a substituição do técnico João Saldanha, que era um elemento claramente de esquerda, pelo Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele aparece nos jogos da eliminatória com um radinho de pilha no ouvido, como faziam as pessoas no Maracanã, e aparece também, é filmado despropositadamente, claro que não, mas fazendo embaixadinhas na rampa do Palácio do Planalto. Tudo isso é usado como caráter, ou conjunto de imagens para dar ao presidente um caráter mais popular, coisa que na realidade ele nem tinha. Esse é o período mais repressivo, então a partir da transformação da Operação Bandeirante no Destacamento de Operações Internas, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, e o DOI na sigla é proposital, a gente vai ter a dizimação completa dos movimentos de guerrilha urbana no Brasil. Os movimentos, todos os grupos são dizimados. Vai restar um foco de guerrilha rural no Araguaia, que nem era uma guerrilha a princípio, era uma galera do PCB que aí queria partir para a luta armada, o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, era contra, então eles saem, fundam uma outra agremiação, todas elas ilegais, escondidas, o PCdoB, e partem para o Araguaia para conscientizar os camponeses da necessidade de resistir ao governo autoritário. Isso nem chega a ser feito, porque o Exército recebe informações sobre a presença dessas pessoas lá e vai para lá. E não vai só caçar e matar essas pessoas, vai também agir contra os camponeses, que são acusados de abrigar guerrilheiros, quando muitas vezes não tinham feito absolutamente nada, só estavam cultivando a terra. Ninguém sabe disso até a redemocratização, 10 anos depois do fim das operações no Araguaia. Então, só em 1985 é que a gente sabe o que aconteceu no Araguaia. Vários desses indivíduos continuam desaparecidos. O regime se consolida, então, com Médici. As tensões são amainadas. Então, passa a ser um projeto, o regime, a possibilidade de
eleger um presidente, como presidente, um general da reserva, um general que já tivesse ali, fosse mais velho, tivesse uma cara diferente para o regime. E assim vai ser eleito o general Ernesto Geisel, irmão do general Orlando Geisel, que era responsável durante o governo Médici pelos contatos na área militar. Dessa forma, a gente vai ter o início da chamada abertura política, ou de extensão, ou simplesmente retornar o poder aos civis. O general Geisel é do grupo castelista, aquele grupo chamado de Sorbonne, ligado à ESG, e vai promover essa abertura. Se você notar, a abertura dura mais tempo do que o fechamento do regime. São 10 anos entre 64 e 74, né, e 11 anos entre 74 e 85, quando a abertura se completa. Mas isso é assunto para outro módulo. Ok? Então é isso. Vejo você na próxima. Até lá!